Começando agora mais um podcast Marcados. Eu sou o André Lona e hoje estou aqui com um convidado, um estrategista. Vou fazer uma breve apresentação, aliás, uma breve introdução do nosso convidado para vocês. Nosso convidado é goiano. Atualmente ele é estrategista na agência Sunset. Ele também é cofundador da página de conteúdo Estrategismos. E antes de se tornar um estrategista, ele foi professor de publicidade e propaganda. Nosso convidado também é um mestre em arte e cultura visual. Hoje a gente vai ter aula, né? O cara é um mestre. Eu estou falando aqui de Rafael Lisita. E aí, Rafael, como é que estão as coisas aí, cara? Tudo bem? Tudo eu ótimo. Não sabia que eu ia aparecer para o público assim, ó, senão tinha passado um perfume, tinha feito uma escovinha. Não, eu tomei banho, viu? Eu tomei banho antes do podcast. Ai, garoto, eu tô aqui, ó, depois de um dia de expediente daqueles, mas vamos embora, eu tô feliz. Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço você ter topado. Cara, eu já vou começar aqui falando que você conseguiu representar o podcast Marcados melhor do que eu, né? Eu vi o seu stories aqui, você ainda meteu você meteu o itálico no final, na última sílaba. Eu trabalho com marcas, entendeu? Cara, eu fiz direitinho o meu trabalho, né? Nossa senhora, gente. Mano, beleza, eu olhei aquilo e falei, ok, então acho que eu estou fazendo errado, né? Desde o começo. Acho que eu tô preguiçoso, né? Você tá precisando de rever aí uns passos aí, cara. Não, eu peguei fonte a fonte, entendeu? Foi uma fonte lá em cima, depois outra fonte. Aí eu peguei outra fonte, juntei tudo ali, fiz um negócio bonitinho. Não, para quem tá ouvindo e não tá entendendo nada, basicamente o Lisita, ele fez um stories falando que a gente ia fazer o podcast agora e ele escreveu, para quem não sabe, o logo do Marcados, ele é escrito em itálico só a última sílaba, né, Marcados. E ele conseguiu fazer isso ali usando as ferramentas do próprio Stories. Uma coisa que eu nunca tinha feito. Então, aprendendo. Não, aulas, já aprendi já. Como eu disse, esse podcast seria de aulas. Mas vamos lá, cara. Tenho muitas coisas que eu quero conversar com você. Eu não tem nenhuma linha do tempo aqui. A gente vai livre, tá, cara? Então eu quero começar primeiro já perguntando para você, falando da sua rotina de agência, porque quem já trabalhou em agência sabe, né? Babado. É puxado e para quem não sabe, eu fundei o meu estúdio porque eu estava revoltado saindo de um trabalho um pouco estressante numa agência, né? Então, mas ao mesmo tempo eu tô afastado, né? Faz muito tempo que eu não trabalho em agência, por mais que eu conheça pessoas que estão lá e tudo mais, eu já não sei. Então, eu queria, cara, primeiro que você começasse perguntando, como que é, cara, o seu dia a dia como estrategista na Sunset? Como estrategista, eu fiquei muito incomodado e eu quis te fazer uma pergunta de volta. Porque eu sou desses, hein? Fique à vontade. Eu vou te fazer uma pergunta de volta. Você encontrou a paz ou você trabalha 3 vezes mais agora? Cara, eu encontrei a paz. Encontrou? Encontrei a paz. Opa, então você fez o caminho certo. É isso daí. Sabe, a minha rotina era bem puxada, principalmente quando a gente tem algumas ativações de marca, experiência, ações em reality shows, por exemplo, rolou BBB recentemente, eu estive lá 3 vezes, fiz 2 plantões, fiquei até 2h30 da madrugada. Você colou na casa? Não colei na casa, tá. né? Mas fiz o plantão remotamente. Sim. Trabalhando com toda a equipe em War Room, né? Uhum. Então, Desculpa te interromper, cara, mas explica para nossa audiência o que é um War Room. Um War Room é uma expressão, na real, né, que surgiu na guerra, né? As pessoas elas ficavam criando estratégias dentro de uma sala de guerra, pensando em como se defender e atacar o adversário. E, no caso, o War Room, para as agências, é um momento em que toda a equipe se reúne em uma única sala, no caso virtual, nesse momento, né?
Quando é presencial, a gente vai até o cliente, ou então a gente abre uma sala em uma das sedes, sendo a nossa agência ou a agência digital, enfim, porque a gente estava trabalhando em 3 agências e o cliente, né? Nesse war room, nesses war rooms, né? Que a gente fez 3. E aí a gente fica ali trabalhando todo mundo junto, porque qualquer oportunidade que surge, qualquer situação durante a ação, todo mundo tem que estar muito alinhado, todo mundo tem que ter visto a cena, quem não viu tem que se inteirar em tempo real, e as coisas acontecem ali, em tempo real, a gente não pode perder nada. Se tiver crise, tem que gerir a crise na hora. É uma experiência demais, assim. Eu, particularmente, eu amei as 3 vezes que a gente entrou com o Seara Gourmet dentro da casa. Não sei se pode falar a marca. Pelo amor de Deus. Marcados. Não é? Uhum. Então, a gente entrou com o Seara Gourmet dentro da casa, né? Dentro do BBB. E, cara, foi demais, assim. Uma puta experiência. Eu amei, mas é extremamente cansativo. Não vou mentir para você. Porque no dia seguinte, não é como se tivesse um day off, né? A gente trabalha normalmente, a gente tem relatório para mostrar para o cliente, a gente tem que levar prints, tem que fazer relatório, enfim. É uma correria. Não é assim todos os dias, obviamente. A gente, pelo menos na Sunset, eu tenho uma flexibilidade de horários que vai muito de demanda. Eu consigo trabalhar de uma maneira muito tranquila, né, com os meus chefes, com muita liberdade. Então, eu venho de um passado traumático em agência, e essa minha experiência na Sunset, ela tem sido, assim, sei lá, cara, um colírio, sabe? Porque tem sido uma experiência muito positiva, ainda que continua sendo uma rotina muito puxada de agência, não tem como fugir disso. E aí, até só para concluir até a questão do War Room, o War Room, ele é realmente ali uma estação de controle, né, uma sala da justiça que vocês ficam monitorando em tempo real todas as interações e resíduos de mídia social relacionados com a marca que vocês estão monitorando, né? Então, tá rolando BBB, tá tendo a festa com a marca patrocinando, vocês ficam monitorando o Twitter, monitorando tudo para aproveitar ganchos ou até para gerir crises. É isso mesmo, né? Isso. Eu, como equipe de estratégia, né, e que dou suporte para a galera do conteúdo, funciona justamente dessa maneira. A gente já chega preparado, munido com bastante coisa. Por exemplo, a gente já faz uma blueprint, né, uma prévia completa de todas as situações que possam acontecer ali na casa. É óbvio que a gente não é vidente, mas a gente já faz todo um mapa de jornada do que rola e do que pode rolar ali dentro durante a ação. Então, a gente sabe exatamente como vai ser a ação. Isso dá para a gente prever algumas coisas que são óbvias, aquelas que não são óbvias, a gente tem que estar de olho o tempo inteiro. E aí não significa que sejam somente as mídias sociais, porque é óbvio que a gente tem que entrar nas conversas, gerar diálogo com os usuários, dialogar com marcas, cavar essas oportunidades, é super importante, né? Essa estratégia de cross-brand, inclusive, eu sempre falo, né? Inclusive, tem alguns posts que eu comento sobre isso, é muito rico para as marcas. Recentemente eu vi inclusive eu fiz um post hoje nos stories, de uma situação em que um cara, que eu acho que trabalha com a Ana Maria, enfim, um post de Twitter, ele falou assim que teria um paredão entre 2 participantes, não me lembro quais, e a YouTube, que na verdade é a VTube. Então, o corretor dele deu uma oportunidade para todas as marcas gerarem conversa. Então, o YouTube foi lá e falou: que isso, eu tô no paredão, que história é essa com você, Netflix? Aí a Netflix foi e respondeu, né? Tipo, não, bem na vibe da VTube, né? Não, eu sonhei que a gente estava na final. Genial. Eu achei genial. E aí a Globoplay entrou na conversa. Então, assim, a gente já pensa isso, inclusive, né? A gente já pensa em quais marcas estão patrocinando, quais não estão patrocinando, mas podem gerar conversa com a gente durante essa ação. Então, não é somente o que o povo fala, o que o público fala no Twitter ou no Instagram, mas a gente, por exemplo, a gente trabalha com conteúdo já pensando durante a ação, não só em conteúdo real-time que a gente vai extrair do show, né, da atração onde a marca está inserida, mas a gente também pensa, por exemplo, em posts de
a gente está falando de Seara Gourmet, post de appeal, né? Então, produto bem lindão, bem produtal, aquela coisa que dá vontade de comer. Então, entre esses posts de oportunidade, de coisas que acontecem ali dentro, por exemplo, entrou o Claude Troagô dentro da casa. A galera vai aplaudir, a galera vai se surpreender, beleza, isso é um post, né? Isso é um conteúdo que a gente pode trabalhar, mas no meio disso daí, a gente também pode trabalhar appeal, a gente pode trabalhar produto, enfim, backshot. Então, não fica só nessas conversas, mas o conteúdo o tempo inteiro a galera de olho. E me diz uma coisa, como é que foi para vocês o retorno, especificamente do BBB? Positivíssimo, foi muito bom. A gente teve um feedback muito positivo da nossa cliente, foi uma experiência muito bacana, assim. E a equipe mesmo, sabe, da primeira ação até a última, né, que foram 3, a gente teve resultados surpreendentes, assim, na nossa última ação a gente teve números, eu não posso te abrir as métricas aqui ainda, porque eu não estou com um relatório oficial, mas a gente faz, né, um relatório no dia seguinte com os clientes, a gente teve métricas batendo 400%, 470%. Então, foi surpreendente. E o mais legal, Lona, eu não sei se você já participou de um War Room, foi a primeira vez que eu vi isso acontecer, então para mim era novidade. A gente acompanha, né, no War Room, junto com o cliente, tem uma figura, né, um profissional dentro da equipe de marketing do cliente que coloca na tela para a gente o número de pessoas entrando em tempo real no site, né, na loja deles. Cara, é assustador. Foi a primeira vez que eu vi aquilo. Aí tava assim, tem 7 pessoas, tem 17 pessoas, tem 37 pessoas, tem 40 pessoas, tem 90 pessoas, tem 600 pessoas, tem 2.000 pessoas, tem 5.000. Quando eu vi, tinha 50.000 pessoas. Assim, sabe? Procurando, como é que fala? Embutidos. Querendo conhecer, e aí não são só embutidos, né, porque a marca do nosso cliente trabalha com uma série de produtos, tem várias categorias ali dentro. Não, lógico, eu fiz uma piada muito de mau gosto aqui. Não, mas é porque tem embutido mesmo, tipo, a gente trabalha com mortadela, a gente trabalha com presunto, né, teve a ação da mortadela, que era prioritariamente embutido, inclusive a gente tem uma estação de charcuteria em ponto de venda aí, enfim. Mas eles também têm outras coisas. Por exemplo, a gente teve uma ação de churrasco e teve uma ação de hambúrguer. Né? E essa ação específica que eu estou te falando foi na ação de churrasco, com o Rodrigo Wilbert, que também dá uma ajudinha, né, gente? Olha, suas seguidores, né, gente? Há de convir que é Rodrigo Wilbert. Não tem muito o que fazer. Por favor. Pô, cara, que da hora, porque é engraçado, né? A gente, a gente nunca acha que tem o público que vai lá e vai consumir determinada marca, né? Quantas vezes a gente entra num projeto pensando, cara, tá bom, eu estudei, eu pesquisei, eu sei que existe esse consumidor, mas eu não consigo ver uma pessoa que vai lá e entra no site, sabe? Porque viu na TV. Cara, mas tem, né? É fantástico, né? É fantástico. Sem falar que a gente também está falando aí de uma audiência de milhões e milhões e milhões, né? De pessoas, sim. Então, assim, se você, por exemplo, vai 50.000 acessos, para a marca é um absurdo, nunca aconteceu. Agora, você vai botar em números relativos com o alcance do programa, né? É por isso que vale a pena colocar milhões e milhões naquele programa. Cara. Sim, é uma questão matemática. É real, né? O retorno é real. Mas, assim, esses números, eles vão, tá? Eu tô te falando assim, que foi subindo e subiu. Não tem a menor dúvida, cara. Mas realmente, é impressionante. Não é à toa que a gente tem participantes hoje que são marcas, né? Inclusive, você abre o LinkedIn, você vê lá... gerente de conteúdo em Juliette Freire. Você já viu isso? Já. LinkedIn, a Juliette virou uma marca fortíssima, né? Então, assim, a gente está falando de um programa que é uma puta de uma marca dentro de uma outra puta marca que é a Globo. Sim. E ali dentro a gente tem ativações de várias marcas gigantes agora, nessa edição principalmente, e cada participante se torna uma marca. Eles têm que se defender enquanto marca, Sim. marca pessoal. O Galileu deve ter falado isso contigo, né? Galileu Nogueira, nosso amigo querido. Sim. Então, é isso. Ali dentro eles trabalham muito forte a marca deles. O difícil é eles trabalharem uma marca que eles não têm feedback, né? Eles nem sabem qual é a marca que eles estão construindo lá de dentro. Mas não fazem ideia. Cara, o caso... Eu acho que fazem.
Alguns eu acho que fazem ideia. Você sabe que eu não acompanho, né, cara? Eu não acompanho Big Brother, tipo, quer dizer, não acompanha dentro do que dá para se não acompanhar, né? Porque você não assiste na TV. Isso. E ainda assisto quando minha namorada tá comigo, né? Então, assim, pelo menos metade da semana eu assisto e o de resto eu fico só pegando rebote na internet, né? Tipo, é como se eu estivesse assistindo, não tem como. É impossível. Tipo, eu não vi ao vivo, nem vi na TV o Fiuk nadando pelado lá com o Gil. Mas eu sabia, quando aconteceu, eu sabia. Eu assisti essa temporada depois de, eu acho que o último que eu tinha assistido já faziam 10 anos. E aí eu não assisti o último, que teve Manu Gavassi, que foi essa virada do Big Brother, sim, né? Que ele voltou a ser relevante para marcas. Exatamente. Né? E aí, esse último agora, muito dentro de casa, né? Depois de mais de um ano dentro de casa, fazendo uma quarentena extremamente restrita, né? Que eu tô aqui, fechadinho, eu acabei, tipo, me entregando. E aí, quando surgiu o trabalho envolvendo o Big Brother se tornou um trabalho meu. Então, eu tinha que necessariamente acompanhar. E, por sorte, minha mãe super engajou também com o BBB, ela pagou pay-per-view, e aí, tipo, eu fazia um war room real, eu colocava a TV rolando, ligava o Globoplay no celular, porque a TV passava, tipo, 40 segundos antes. Então, eu sabia exatamente o momento que eu tinha que gravar a tela para poder mandar pra galera de conteúdo postar. Nossa, e sua mãe te ajudando, né? Sua mãe virou funcionária da Sunset ali. Ajudou. Ela... Pô, que foda. Marcinha, beijo. Sua mãe chama Márcia? Não, Marcinha é minha chefe, a VP. Tá. Desculpa. Mas minha então... mãe é a Mércia. Mércia e Márcia, ó. Então você tá isoladinho, né? Você me contou que você voltou para Goiânia, né? Para passar a pandemia. Sim, eu deixei minhas coisas todas em São Paulo, vim achando que eu ia ficar 15 dias a um mês. Isso dia 16 de março de 2020. E eu vim com a roupa do corpo e o meu computador. Só, meu computador na mão. Tipo, eu não trouxe mala, não trouxe mochila, nada, absolutamente. Eu vim com a roupa do corpo, meu celular, minha carteira e... Veio no desespero. Eu vim, tipo, eu falei assim, tô indo, porque eu achei que pudesse rolar um lockdown naquela época, que teria sido o ideal, né, Brasil? E aí não rolou o lockdown e eu fui ficando. Achei que em maio eu voltava, depois eu achei, não, agosto volta. E eu trabalhava na universidade, a universidade continuou falando que ficaria remota, eu parei de pagar meu aluguel, meu amigo deixou eu deixar minhas coisas lá no apartamento sem pagar aluguel. Falei, cara, você quer saber? Eu vou ficar aqui, vou me assegurar de que minha saúde está bem, vou assegurar de que minha mãe fique em casa e não vai ficar dando rolê, porque ela estava louquinha para sair. E vou economizar uma grana. E foi com essa grana que eu consegui fazer meu bootcamp de planejamento e virar minha carreira. Ótimo. Já vamos conversar então sobre tudo isso aí que você falou, porque, calma, primeiro você falou que você estava dando aula na faculdade. Tá. Conta mais, como assim? Que faculdade você estava dando aula? Eu tava como professor já há mais de 2 anos na Universidade Anhembi Morumbi, professor de Publicidade e Propaganda, e eu era supervisor da agência experimental, né? A gente tem, na universidade, nós temos 3 unidades que tem o curso de Publicidade e Propaganda, e eu supervisionava a agência experimental da unidade da Avenida Paulista. Então, assim, era muito trabalho mesmo, eu era tempo integral, né, 40 horas, e, assim, 40 horas em loco, sem falar o trabalho de professor dentro de casa, que as pessoas, eu acho ótimo quando as pessoas falam assim, você é só professor? Vem ser professor. Te convido a essa experiência no Brasil. Não, o pior é tipo quando falam, mas você é professor, mas você, além de ser professor, você trabalha? Você trabalha além de ser professor, mas você só faz isso, é só professor. Mas é porque eu acho que esse discurso vem muito daquele lugar que a gente entende que no Brasil o professor é tão desvalorizado que não justifica a pessoa ser só professor. Né? Eu entendo mais ou menos esse raciocínio, mas, enfim, trabalhava pra caramba. E antes disso, eu trabalhei na Universidade Federal de Goiás, trabalhei em outras instituições de ensino superior em Goiânia, antes de me mudar para São Paulo. Mas quando eu me mudei, eu fui direto para Anhembi Morumbi. E tive essa experiência lá de 2 anos e meio, trabalhei no total 7 anos como professor. Antes disso eu trabalhava em agência,
Antes disso, eu trabalhava em agência e agora eu retornei ao mundo das agências. Pô, cara, que legal. Me conta mais disso aí. Eu tô falando com um professor aqui, eu nem sabia que ele era tão professor assim, gente. Para. Professorinho. Me conta do que vocês, qual que era a sua disciplina, assim, o que você ensinava? Ou o que você já ensinou, né? Então, uma das coisas que eu não gostava de ser professor, porque eu gosto de ser professor, mas o que eu não gostava, e isso eu não estou falando de nenhuma instituição específica, que isso é padrão, tá? É padrão. Quando não tem o professor, você cobre o outro professor, certo? Então, Sim. Você dá aula do que tiver. E eu vinha de um background, né, de uma carreira, um mestrado em arte, de uma carreira como criativo em agências. Então, o meu forte era o criativo. Só que eu tinha uma visão estratégica muito legal, porque eu trabalhava como artista também, que é um outro papo. E aí eu que era estrategista da minha carreira como artista. Então eu tinha essa parte de direção criativa muito forte, já tinha experiência em agência como criativo, diretor de arte e tal, atendendo clientes, e supervisionava as agências, principalmente com essa parte criativa e dando suporte estratégico. Só que as disciplinas, cara, é o que surgia. Então, é bom, como publicitário, que você tenha essa oportunidade de reciclar o seu conhecimento, mas as instituições de ensino superior, muitas vezes, elas são muito cruéis com os professores, porque você tem que se preparar para dar 5 disciplinas no semestre, por exemplo, para 10 turmas. Isso é cruel, porque aí o professor tem que preparar aula de ética e legislação publicitária, planejamento publicitário, criação publicitária, mídia e redação. Cara, não faz o menor sentido. Vai abrir uma agência, né? Basicamente. Então, assim, exceto casos raros de profissionais que estão no mercado, que atuam em uma área específica, por exemplo, o cara trabalha com mídia lá fora. Geralmente ele vai pegar somente disciplinas de mídia ou aquelas que envolvam esse universo de cálculo e enfim, e até planejamento de mídia, sabe? Essas coisas até que rola. Mas eu já peguei todas as disciplinas, mas o meu forte era a criação e já dei um suporte nas disciplinas de planejamento, mas depois de entrar no mercado, eu vi que planejamento na universidade precisa ser revisto agora. Ótima deixa. Não fiz publicidade, quero deixar claro aqui, tá? Eu fiz design. Mas eu sou um descrente do sistema de ensino superior como um todo. Dois. E assim, eu não quero, eu quero tomar muito cuidado, porque é fácil a gente reclamar, ou falar que não é bom, ou falar que não precisa depois de ter feito, né? Sim. Numa posição privilegiada de ter tido feito. Eu entendo cara, eu fiz, eu não quero ficar cuspindo no prato, nem menosprezando, eu sei que tem gente que daria tudo para fazer a faculdade. Mas, cara... Não, você tá onde você tá porque você, desenhou uma carreira, né? Com ensino superior. Ele te dá uma chancela, e isso é muito importante, né? Sim. Tem muita gente que não tem oportunidade, a gente não pode negar. Você falou tudo, cara. O ensino superior, ele te dá o petelequinho inicial, assim, mesmo que seja um petelequinho, para você perceber que você precisa ir muito além do que você está vendo. Ou até mesmo que você não... para casos de pessoas que erram o curso, né? Que você está no caminho errado, e aí você vira sua vida para outro lugar. Total. Isso eu concordo com você perfeitamente, é verdade. Agora, é meio que aquela coisa, né? Que depois que você vai numa montanha-russa, não tem como você contar para outra pessoa como ela tem que ir. E eu, depois de ter ido na montanha-russa, eu falo que, cara, você não precisa... Principalmente se você precisar se endividar para fazer, você não precisa passar por isso, assim, principalmente isso eu já saí da faculdade pensando isso, e olha que faz alguns anos que eu me formei. Sim. E hoje, mais do que nunca, a gente tem um acesso, sabe, a cursos livres, a própria Miami Ed School que você fez, né, a gente vai falar disso já, mas até de, cara, influencers, sabe? Você falou que, né, você conseguiu investir na Miami Ed School, que foi o curso que mudou a sua carreira e tudo mais, a gente vai falar sobre isso, mas para mim, por exemplo,
Eu fiz um curso livre com o diretor de marca da Farm, de branding. Depois eu me conectei com um americano que estava começando a falar sobre estratégia no YouTube. Hoje eles são um dos maiores canais que tem. Aliás, acho que é o Chris do The Future. Ah, The Future, caraca! Olha, já quero esse contato, Brasil. Não sei se é tipo, faz sei lá quantos anos, 4, 5 anos. Porque quando eu comecei, nem chamava quando eu conheci o Chris ele nem chamava The Future ainda, chamava outro nome, e eles estavam realmente começando. Legal. Então foi bom porque eu tive acesso a eles. Mas o meu ponto, né, é que assim, eu encontrei os ensinamentos, as experiências que realmente me trouxeram a base de conhecimento que é o que eu tenho hoje, foi fora da faculdade. Então, eu sinto que e isso é uma coisa que tipo as pessoas reclamam, hoje todo mundo tem curso. Ainda bem que você pode decidir, você pode ter acesso a conteúdos, porque, gente, vamos combinar uma coisa, a instituição acadêmica é uma das instituições mais engessadas ainda que ainda a gente tem, né, na sociedade moderna. Ela é um modelo ainda da Revolução Industrial. Então, muitas vezes, para você mudar, para você implementar as novidades, né, qualquer coisa que está mudando mês a mês aqui na vida real, para uma faculdade é muito difícil, né, cara? É muito para eles conseguirem fazer. É um transatlântico tentando virar, né? Essa é sempre a analogia. Mas... Eu sinto que é o sistema educacional como um todo, sabia, Lona? Com certeza, com certeza. A gente ainda está nesse modelo em que os alunos estão sentadinhos em carteira, virados para o quadro, o professor falando e escrevendo, sabe? Eu acho que muito precisa ser revisto nas matrizes curriculares, e eu vejo muitos professores dedicados a transformar esse cenário e se frustrando ao longo do caminho, como em qualquer cenário mercadológico também, o cenário acadêmico também frustra os profissionais, e isso, enfim, quando não está nas mãos do funcionário, né, isso gera uma frustração. Mas existem os professores que têm um perfil mais revolucionário, que têm um perfil mais próximo do aluno, que trabalham outras metodologias que não são aquelas metodologias tradicionais quadradas. Tem se falado muito em metodologias ativas, né? E aí a gente geralmente é convidado, né, nas semanas de planejamento, a participar de uns workshops entre os professores, mas não vem ninguém de fora dar uma puta de uma mentoria para a gente e ensinar metodologias que eu aprendi, por exemplo, em 3 meses no bootcamp, metodologia de design, de sprint, que eu poderia ter facilmente aplicado com os meus alunos e arrasado, sabe? E eu já trabalhava com metodologias diferentes com os meus alunos, e eu vou te falar, eu encontrava resistência. Eu encontrava. Por quê? Porque eles estavam tão acostumados com aquela aula que eles ficavam parados e não tinham que fazer nada, né? Quando você coloca o aluno para trabalhar dentro de sala de aula, você vai ter 2 respostas. Aquela do aluno que, caraca, né? Tipo, trabalhei o dia inteiro, não preciso dormir agora, né? Tipo, eu tô animado e tal. Você encontra muito disso. Mas você também encontra aquele, tipo assim, cara, esse professor não ensina. Você já viu que ele só passa tarefa? Mas aí eu acho que isso também é um outro fator na equação. O sistema de ensino como um todo tá quebrado. Por quê? Por a gente morar num país onde a cultura do ensino ela é imposta. Sim. Ninguém aprende porque quer, aprende porque tem que aprender, porque tem que passar, porque tem que ter faculdade, porque tem que ter o diploma, porque tem que você vai nas faculdades e você acaba tendo que dar aula para gente que não quer estar lá. Sim. Em compensação, se você for vender o seu curso na internet, só vai ter gente querendo aprender de você. Isso é estratégia pura, né? Porque o mercado tem cobrado o quê das pessoas? Hard skill. Execução. Né? E enquanto que a universidade tem um papel muito fundamental, que é trabalhar soft skill. Né? Então, eu não nego a universidade, tanto o meu período de graduação, quanto o meu período de mestrado, quanto principalmente o meu período de professor, me deram essa casca grossa para poder entrar numa agência hoje em dia com muito mais maturidade depois de anos, e perceber que, tipo assim,
eu tenho expertise, eu consigo me colocar, me posicionar numa reunião com cliente sem medo, e eu acho que isso veio muito da universidade. Eu poderia ter conquistado isso também no mercado, mas eu acho que eu teria levado muito mais tapas. E hoje eu consigo me infiltrar dentro dos times com muito mais tranquilidade, eu não tenho aquela coisa do medo, sabe? Que eu ainda percebo muito no perfil de profissional júnior e de aluno, né? Sim. E eu acho que essas são as coisas que a gente tem que ensinar. A gente tem que ensinar... Por que eu acho que o ensino como um todo precisa de estratégia? Porque os caras que vendem curso hoje estão se dando bem porque eles se desenvolveram tecnicamente em algo muito específico, e essa especialização, como eu procurei o Bootcamp, como o Galileu dá aula, por exemplo, de branding, as pessoas querem ter essa chancela para colocar isso num nome de cargo, que é o que é valorizado no sistema capitalista. E aí, cara, o que eu fico pensando? Tipo, o mercado está querendo mais gente técnica que pensa menos. E as universidades, elas não se preocupam em gerar pensamento crítico. Então, a gente tá numa bola de neve. São pessoas se formando para ser especialistas e entregar o que é execução e não conseguem pensar de maneira crítica. Por isso que a gente vê tanto trabalho de merda por aí, ou então tanto trabalho lindo, criativo, que não entrega resultado. É a minha visão. Temos um corte, Matheus? Foi bom esse, né? Acho que esse vai dar bastante view. Esse corte que ele falou aqui, ó, foi maravilhoso. Não, polêmica! Eu concordo, eu assino e rubrico essa opinião dele. Eu concordo, cara. E ainda digo mais, eu acho que nesse cenário que você acabou de apresentar, eu ainda acredito que a descentralização do ensino, a gente tendo essa versatilidade de fazer um curso ali, fazer um curso aqui, dá autonomia para os bons. Para Sim. Os bons, né? Porque os bons conseguem ter visão, né? De como montar uma carreira. É lógico. E se antes a gente tinha uma coisa muito centralizada nas instituições, por exemplo, conversei com o Galileu, ele falou que quando ele veio para São Paulo, para ele conseguir ter relevância e conseguir um emprego, ele precisou entrar na SPM para fazer uma MBA na SPM. Claro que a gente está falando de alguns anos atrás, mas já são muitos anos, né? Já tem essa diferença. Então, hoje, você não precisar pagar pelo rótulo de faculdades caras e tudo mais, eu acho incrível, assim, e eu acho que tem que cada vez ir mais por esse caminho. Eu vou aproveitar até e já te fazer uma pergunta aqui sobre você estando dentro de uma agência, né? Eu acredito que a Sunset siga o modelo tradicional de agência, de publicidade. Não, está equivocado, felizmente. Então me conta, como que é? A Sunset, ela participa do grupo DDB, Worldwide, né? Então a gente é uma das agências de um grupo internacional, e a Sunset, ela é resultado da fusão de algumas agências aqui no Brasil, né? Tribal, DM9 e por aí vai. Então, a gente tem uma equipe muito diversa, inclusive com o Comitê de Diversidade e Inclusão, do qual eu faço parte, o que eu já acho que demonstra para você que não é uma instituição quadrada, né? Uma empresa quadrada. E ela tem um posicionamento, e eu adoro, assim, eu tenho amado as nossas reuniões, assim, com o nosso CEO, com os nossos VPs, porque eles se posicionam de uma maneira muito horizontal, conversa de igual para igual, todo mundo tem possibilidade de falar. Eu, quando era júnior, eu abria meu microfone para falar em reunião com o CEO, e eu era escutado, era respeitado, e minha opinião era levada em consideração. E é uma agência que tem caminhado para um modelo muito disruptivo de criação e tem trabalhado muito mais experiência de marca, a gente trabalha bastante também em posicionamento, branding, essas coisas assim, elas entram no nosso escopo de trabalho, mas é uma agência que se posiciona como digital e extremamente criativa, e uma criação que se diz inesperada, sabe? Então é o que ela quer provocar nas pessoas. Eu, por exemplo, vi muita gente criticando o tal do drone entrando no BBB, segurando os produtos da Seara Gourmet. Para que entrou de drone
Cara, é isso, é inesperado. Ninguém esperava que um drone fosse entrar dentro do BBB com um bando de sanduíche de mortadela. É isso, né? Agora, gerou conversa, gerou resultado pra gente? Qual era o nosso objetivo? Nosso objetivo foi atingido. Então, eu acho que é sobre isso. Não é sobre criar de maneira irreverente e não pensar em resultados. É entender o seu objetivo. E é uma agência que tem olhado muito para isso. E uma agência que entende, inclusive eu me lembro da minha reunião, da minha entrevista, me questionaram, né? Porque a agência... Falei, cara, eu não escolhi qualquer agência, né? Eu, quando olhei para a Sunset como uma oportunidade de recolocação no mercado, é porque eu acho que a Sunset tem um perfil meio fora da casinha como eu sou, assim. Eu saio de casa parecendo uma árvore de Natal, né? Eu sou meio doido, assim, meio bagunçado, e eu precisava de uma empresa que fizesse fit comigo nesse sentido. Eu falo muito sério quando eu tô falando assim, mas é porque, tipo, eu tô falando de um assunto que é sério, mas daqui a pouco começa a soltar uns espanhóis, uns gritinhos agudos aqui. Mas é porque quando eu falo de trabalho, eu falo com muita paixão, porque é uma coisa que eu tô apaixonado em fazer de novo, sabe? Em voltar para o mercado e trabalhar com estratégia. Eu tô tão inserido nesse universo, assim, que tem sido muito bom para mim. E a Sunset, de fato, eu, por exemplo, nesse período que eu estou lá dentro, eu não fiz nenhuma campanha de filme publicitário para TV. Nenhuma. Foram só experiências de marca, digital, plataforma, que mais? Tagline, sabe? Tipo, e revisando tudo, sabe? Sistemas, formatos, tudo. Influenciadores, a gente está revendo tudo, assim, real, assim, para os nossos clientes, para a gente, nossa comunicação, se posicionando a favor da diversidade. Então, eu não vejo ela de forma alguma como uma agência quadrada, porque senão eu não caberia lá, não estaria lá, não. E aí, então, estando lá dentro, hoje, você já participou de algum processo de contratação de pessoas? Não participei ainda, Tá, mas... mais para ter uma dúvida, porque aquilo que a gente estava conversando, né, sobre o ensino livre e as pessoas se especializarem de forma autônoma, tipo, como que é você sabe como que está a postura da Sunset, por exemplo, de uma agência como a Sunset em relação à contratação de profissionais, se eles ainda miram nas faculdades de elite, ou é uma coisa mais tipo, quero ver o que você fez, ou você não sabe? Isso eu não sei te responder, porque é uma conversa que você teria que ter com VPs, com as pessoas que de fato participam desses processos de contratação. O meu caso foi diferente, porque eu estava em transição de carreira, né, da carreira acadêmica para a carreira mercadológica, e eu entrei via bootcamp, né? Então, o bootcamp me deu uma vaga lá dentro de vivência, né? Uma espécie de estágio, né, digamos assim. Peraí, então tinha uma parceria entre Miami Ed School e Sunset? Sim. Existe essa parceria da Miami Ed School com várias outras agências. E aí, mais uma vez, a gente está falando de novo, né? Felizmente, tive o privilégio de poder, depois de um tempo, de poder pagar, né, pelo bootcamp de planejamento, que de fato, tipo, só tem estrelas no quadro de professores, e consegui fazer muitos amigos, muitos contatos ali, o network dentro da Miami eu diria, fuderoso. E aí isso me recolocou no mercado, isso abriu essa porta para mim, né, para fazer essa vivência, experimentar, assim como teve gente que foi para a RGA, teve gente que foi para Talent, que tem esse perfil mais clássico, a RGA, que já é bem mais digital e plataforma, teve gente que foi para Handmade, que é consultoria de design, que mais? Teve gente que foi para a Almap, que é também mais clássica. Então, tem várias agências e consultorias de design que estão ali atreladas. Agora também entrou o B Ferraz como parceira da Miami. Que legal. Então, é bem bacana, assim. É uma especialização que te abre portas. De verdade. E a sua especialização especificamente foi o quê? Como que era o nome do curso que você fez lá do Bootcamp? É o Bootcamp de Planejamento e Estratégia. Então, por que planejamento e estratégia, né? Porque planejamento, ele pode ser visto muito focado em comunicação, né?
Sim. E estratégia não necessariamente. A estratégia, ela é muito mais ampla. Porque a gente fala, né, quando a gente está em agência, inclusive, eu entrei com o cargo de assistente de planejamento, mas eu me auto-intitulava no LinkedIn como estrategista júnior, porque eu não fazia planejamento só de comunicação, eu participei de projeto de marca, construção de marca ali dentro. Então, não é só planejamento de comunicação, né? Então, a estratégia ali, a gente tem um grupo de estrategistas, mas ainda os nomes dentro da plataforma tá lá, planejamento, né? Acho que é normal disso acontecer, né? Porque era uma agência de comunicação anteriormente, né? E com a fusão isso mudou muito. Então acho que isso é uma ótima pergunta para te fazer. Dentro de uma agência, qual é a diferença entre o planejamento e o estrategista? Na real, nenhuma. É uma questão de nomenclatura que é cultural. Inclusive, você vai ter uma série de profissionais, Mark Pollard, Julian Cole, e aqui no Brasil vários outros profissionais de estratégia também. Inclusive, indico o livro Maravilhoso Mundo da Estratégia, da Natália Andriich, que foi minha mentora no Bootcamp. E você quer que eu te repita o nome? Eu já guardei, Mundo da Estratégia. Maravilhoso Mundo da Estratégia, da Natália Andriich. E são nomes que falam, né, que não existe, na real, muita diferença entre planejamento e estratégia. É mais a maneira como você entrega o seu trabalho, né? Ou, como diria bem no Publicitês, os seus deliverables. Tem um pouquinho de preguiça desses estrangeirismos, porque very often, entendeu? As pessoas falam em inglês e aí você pega essas maneiras, esses estrangeirismos, insere eles no seu vocabulário. Isso é péssimo, porque eu sou super pró-acessibilidade. E não é nada acessível, né? Porque a gente vive num país que a educação é luxo. Então, mas é muito comum isso acontecer. E aí, ali dentro da agência, os planejadores ou estrategistas fazem parte do mesmo grupo, inclusive a galera do conteúdo. Tá todo mundo junto, porque aí tem estratégia de conteúdo, estratégia de marca, estratégia de campanha, tem uma série de situações, né, que envolvem a estratégia. Agora faz mais sentido que uma vez eu fui convidado para trabalhar de planejamento, né, de plano, né, eles chamam, você não quer ser plano aqui na agência, não sei o quê. E para mim, eu olhei aquilo na época, eu falei, que, velho? Eu não sei o que você tá falando de plano, eu sou designer, eu sei fazer estratégia, tipo, design thinking, entendeu? Eu sei pensar como, por quê, e se, né? E se, eu gosto de falar e se, eu não gosto de falar como que é aqui, ali e tal, mas o cara tentou me falar na época, eu falei, não, mas cara, acho que é basicamente a mesma coisa, eu já vi você trabalhando, você vai, tipo, pensar a mesma coisa, você tá construindo marca, só que você vai ter outras frentes para vocês, né, poder trabalhar a marca e tudo mais. Mas, enfim, na época eu não tinha a menor possibilidade, eu não queria mesmo, ainda estava recente de sair de agência. Mas faz muito sentido, né? Faz muito sentido, realmente. Porque, sim, sei lá, às vezes quando eu comecei a trabalhar com estratégia de marca, eu vim do design, então eu vim do cara que desenvolvia, sei lá, a identidade visual da marca. Só que aí eu comecei a querer pesquisar mais para, tipo, peraí, mas como que aquela marca ela consegue se conectar tão profundamente com os clientes e aquela não? Aí eu ficava me investigando, não, o que ele fez? O que aquela não fez? Né, tipo, e aí eu sou esse idiota, né, esse louco que fica pesquisando marcas e fica tentando entender, e aí fica observando as pessoas, os grupos de pessoas, como que elas se comportam e tal. E ainda assim, mesmo assim, eu achava que o meu trabalho era tipo de um designer, que eu estava ali investigando para conseguir fazer o meu trabalho de criação, de criar uma marca, de criar um posicionamento e tudo mais. Só que quando você conversa, aí você começa a receber feedback dos clientes e você começa a ver que eles estão te chamando para tomar umas decisões que não tem nada a ver com criação de marca. Os caras estão querendo tomar decisões de negócio, só que eles querem você perto. E aí você começa a perceber, olha só, não, realmente o meu trabalho estratégico ele é tido como realmente uma parceria na tomada de decisão do geral da empresa, né? E eu acho que até quando eu percebi que a estratégia me dava essa posição, foi quando eu meio que achei o meu caminho na profissão, sabe? Que tipo, meio que, cara, não quero mais ter que ficar
eu não vou conseguir salvar o mundo com uma paleta de cor, né? Esse é o pensamento que ficava comigo. Então, eu estudando publicidade, eu tinha essa visão também de que marca era identidade visual. E depois que eu fui entender que é um ecossistema o negócio. Né? Então, é outra situação. Mas eu gosto muito disso, de envolver negócio, sabe? De ter a visão do negócio, de trazer dados para você trabalhar em cima de dados, informações que te direcionam, sabe? Com um olhar um pouco mais fundamentado, porque a gente toma muitas decisões por preferências, por achismos, muitas vezes, né? Eu gosto mais desse estilo aqui. Se você seguir o seu estilo, tipo, você pode fazer uma coisa linda que não traz resultado, né? Esses dias, a pandemia me trouxe muitas coisas boas, só que outras ruins, como, por exemplo, o hábito de cair na pilha e começar a discutir com as pessoas na internet. Cara, eu nunca fiz isso, né? Mas aí... Você é geração Z, Lona? Não, eu sou de 90. Você é millennial? Você é 2 anos mais novo que eu, pelo amor de Deus. Faz isso não. Não, lógico que não. Mas é que aí... Tava discutindo com os 18. Não, eu não tava, entendeu? Eu nunca fiz isso. Só que aí, não sei, acho que tudo bem que... comecei a produzir conteúdo, né? Aí é meio que você, eu tenho um nome a zelar agora, então eu vou responder, assim, injuriado aqui, tipo, e aí eu fiquei discutindo isso com o cara, e eu percebia que, ele tava super bem intencionado, só que ele tava no momento onde eu já estive alguns anos atrás, não tô tipo, jogando pro lado pejorativo, mas é a verdade, e eu tinha essa sensação romântica sobre a coisa, sabe? Essa coisa idealista da adolescência, um pouco tardia talvez, mas de você não, porque as marcas têm que ter um propósito e aí e tem que ter propósito mesmo, mas ainda assim é um business, ainda assim é um negócio, né? A gente tem que falar em termos de negócio e tudo mais, e tipo, eu percebo hoje, eu vejo assim, os colegas, né, que se formaram comigo na época da faculdade, cara, pessoas muito melhores do que eu sempre fui um porra louca, eu nunca fiz nada, os caras que, nossa, de primeira ali, sempre iam bem pra caramba. E hoje, eles meio que ficaram reféns da própria... cobrança. Não, da própria inércia. Porque é aquilo, você chegou na estratégia e tudo mais, por que isso? Porque você sentiu que você precisava desenvolver em você algumas coisas que iam além da comunicação, da arte, daquilo que você já tinha. Porque a questão é o seguinte, para você conseguir trabalhar com comunicação, para você conseguir trabalhar até com arte, você precisa saber falar sobre negócios. Super, senão não chega para ninguém. Não chega, né? Não chega, cara. E essa virada de chave para mim, acho que foi um dos maiores turning points, assim. Foi quando eu percebi que, tipo, por isso que eu gosto de falar, quando eu descobri que eu não ia salvar o mundo com paleta de cor. Porque é isso, é o romantismo, né? É aquela ideologia que a gente sai da faculdade ou no começo da carreira, que a gente realmente acha que a gente vai salvar o mundo com tipografia. Eu amo tipografia, mas não é assim, cara. E eu acho que a maturidade também traz uma coisa muito bonita, por sinal, que é a gente aceitar as dúvidas, os questionamentos, as perturbações na nossa cabeça, as inquietações, as angústias, que a gente não consegue lidar com elas quando a gente é mais novo, né? A gente quer ter resposta para tudo e para já. E ser estrategista também tem muito disso, né? De você se questionar o tempo inteiro e levantar muitas perguntas e ter dúvidas sobre aquilo que você está fazendo. Será que esse caminho é o caminho mais certo? E tem que acreditar, tomar decisão para defender com propriedade para o cliente. Mas é legal isso de, tipo, hoje eu me dá muito melhor e eu acho que a psicanálise me ajudou bastante também nisso. Com certeza. De me questionar mais, de ser mais amigo da dúvida, de pegar na mão da dúvida, sabe? Tipo, de pegar na mão do erro. Cara, que coisa mais linda que é a metodologia de testar e aprender, e errar, aprender com erro e seguir em frente. E quando a gente é mais novo,
a gente quer ter as respostas na ponta da língua, né? Eu, pelo menos, era muito assim, né? Eu sou ariano com ascendente em Áries, então, assim, afiadíssimo, né? Então, eu era cheio de respostas prontas, certas e dono da razão. E hoje não, eu fiquei com preguiça daquilo tudo. Tipo, as pessoas acham hoje em dia que eu sou canceriano, porque... Cara, mas é muito verdade isso que você tá falando. É impossível, depois de ter falado 1 hora na sua cabeça, com aquela paixão toda, eu vir a falar isso. Mas é verdade, eu questiono muito ainda, muito. Mas, cara, isso que você tá falando é muito... Tipo, eu acho que talvez a pessoa que tá ouvindo isso, que precisava ouvir isso, ela nem sabe a importância de estar ouvindo isso, tá ligado? Porque, tipo, eu passei exatamente pela mesma coisa e todo mundo prejudica um pouco a própria vida, antes de conseguir se enxergar, né? Então, assim, no meu caso, eu prejudiquei a minha empresa. Os primeiros anos da minha empresa foram muito nocivos para minha empresa por causa desse meu comportamento, porque eu era o cara que era tipo, eu queria ter as respostas de tudo, né? E quando você de fato amadurece e você percebe que não é bem assim, inclusive até eu fiz um vídeo que eu não postei ainda, mas eu comentei, né? O Matheus falou para eu fazer um vídeo, ele me perguntou, vamos fazer um daqueles vídeos que todo mundo faz, assim, qual os piores erros, não sei o quê. Qual foi o pior erro que você fez, André, quando você começou? E aí eu refleti assim, cara, o pior erro que eu fiz quando comecei foi querer começar grande. Sabe, querer começar sabendo? Sabe? E aí... demais. É horrível, porque não tem situação pior. Não tem situação pior para vocês colocar. E nós, como criativos, nós sabemos dar uma cara de que como se fosse mais do que realmente é, né? Sim. Fala a verdade. E às vezes a gente não consegue entregar. E não aí consegue. Dá até um medo, né? Não. Posso compartilhar 2 situações de marca contigo, minhas, em que essa situação me ocorreu. De querer ser maior e abraçar o mundo. Uma com pouquíssima maturidade e uma com mais maturidade agora, recentemente. Com pouquíssima maturidade foi lá em 2016, quando eu gravei um EP, na fase artista, né, que não saiu de mim, mas eu gravei um EP, eu canto e tal, e gravei músicas com uma galera muito foda lá de São Paulo, o pessoal da Red Media, que hoje são os produtores do João, da Dai Lins, da Carol Biazin, produziram a Anitta, Projota, essa galera toda, MC Guimê. E na época a gente gravou um EP, foi um processo criativo tipo sensacional, assim. E eu fui gravar meu primeiro videoclipe com uma equipe que ainda não era grande, mas era maior do que eu poderia pagar. Era maior do que... Nossa. Muito maior do que eu, entendeu? O que eu fiz? Eu injetei meu dinheiro em um videoclipe. Eu tinha um EP de 5 músicas. Esse videoclipe, meu projeto era... Eu não tinha visão de negócio, né? Eu tinha visão artística. Processo criativo. Era o que eu amava fazer, sem visão de negócio. Então, o que eu fiz? Eu injetei minha grana toda, e mais alguma, na produção de um clipe, entendeu? Soltei esse clipe, eu não tinha dinheiro para promover o clipe, eu não tinha dinheiro para chegar nos lugares, eu tinha Imagina você que você faz uma puta peça de roupa como estilista, ou que você grava uma puta música, que você cria um puta produto, mas só você pode ver. Ou você, a sua família, seus melhores amigos, porque, tipo, gente, tráfego da internet, vamos combinar, hoje em dia não é mais, né, aquela coisa, a gente precisa de fazer as coisas rodarem. Se eu quisesse que aquele clipe, daquele porte, chegasse nas pessoas, eu tinha que ter pensado que metade daquela grana era para investir em comunicação, em construção de marca com comunicação, né, e eu não fiz isso na época. Clipe lindo, tá aí, para quem quiser ver, Lisita, Mão na Massa, tá lá, belíssimo clipe, mas não é nem de longe o meu clipe mais visto, é uma música que eu amo, fala de posicionamento e tal, mas foi um tiro no pé, porque eu não tive visão de negócio. Então, esse é um exemplo que está totalmente alinhado com essa sua fala, e o cantor, ele é uma marca, né? Então, eu não consegui construir minha marca e entreguei um produto lindão. Não deu certo.
Hoje, recentemente, eu acabei, inclusive, fundei, junto com outros 4 amigos do Bootcamp, o Estrategismos. Estrategismos é uma marca produtora de conteúdo, mas que vai muito além disso. Nosso propósito agora inicial é começar com um podcast. A gente vai iniciar uma contagem regressiva já muito em breve, então estou te dando um spoiler aí do que vai rolar. Exclusivo. Só que no podcast Marcados. Primeiro lugar. Primeiro lugar nas paradas. E aí, só que dessa vez com visão de negócio, tá? Então a gente já pensa a longo prazo, a gente pensa em curto, médio, longo prazo, a gente entende o que a gente consegue entregar agora. E aí hoje a gente estava falando, né, dando risada, porque a gente abriu a nossa página no LinkedIn. E eu falei assim, gente, como é que a gente se posiciona no LinkedIn? Tô com medo, porque a gente fez 3 posts em 3 semanas, só no Instagram. E o povo começou a bater na nossa porta. Sem conteúdo nenhum. Não tinha logo. A gente estava tudo pronto, no bastidor. Tudo pronto. A gente estava em campanha, a gente estava em fase de teaser. O povo começou a bater na nossa porta. Eu falei assim, eu tô com medo de abrir o LinkedIn. Mas começou a pedir consultoria? Vocês são uma agência? Então, vocês dão consultoria de design? Nossa, eu adorei a identidade visual. Vocês fazem? E aí eu falei, tô com medo real, porque, como é que faz? E aí a gente tinha uma ideia anterior, né? E aí eu acho que entra o lance da visão de negócio. Não tá na hora. A gente não tá preparado para essa demanda. Nós estamos todos trabalhando em agência. Tem uma das pessoas da nossa equipe faz conteúdo, inclusive vai atender um dos realities aí também. Todo mundo trabalhando, consultoria de design, e o legal é que nós somos 5 estrategistas, cada um de uma área. Tem startup de tecnologia, tem em consultoria de design com UX, tem de agência de comunicação, agência digital e de conteúdo. Então são 5 estrategistas com 5 perfis diferentes. Então, a gente tem grandes metas, grandes projetos para essa marca. A gente quer ser grande, a gente vai ser grande, inshallah. Mas não está na hora da gente aportar esses clientes. Então, a gente tem que ter visão de negócio. Poderia ser um loucão que falasse assim, surgiu, vamos pegar, mas não é o nosso propósito agora. O nosso propósito agora é gerar conteúdo e ser uma marca multiplataforma para aí sim começar a trabalhar de uma maneira muito organizada. A gente não quer nada desorganizado, porque a gente tem as nossas carreiras em paralelo, né? A gente tem essa possibilidade de crescer com qualidade, que eu acho que é algo que a gente quer muito, sabe? E desenvolver a nossa visão estratégica ao longo do crescimento dessa empresa. A gente quer crescer junto com a empresa enquanto profissionais. Então, é uma visão de negócio muito diferente daquela que eu tive quando eu lancei Mão na Massa. Né? E eu acho que, mais uma vez, tempo, idade, maturidade, experiências, carreira, enfim, eu acho que tudo isso ajuda muito, né? Mas não é só isso também, eu acho que existe uma coisa chamada privilégio e outra coisa chamada disponibilidade de aprender. Eu não estava lá atrás disponível para aprender. Eu achava que eu estava com as respostas certas na mão. Isso. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Por isso que quando eu falo pior erro que eu cometi, quando o Matheus pediu para fazer o vídeo, eu falei isso no vídeo. Eu falei, olha, tem 2 principais problemas em você querer parecer mais do que você é, né? Parecer grande, começar grande. O primeiro é que você não pode aprender, né? Se você já sabe, né? Se você já é grande, você tem que ensinar. Você já tem que ter a resposta de tudo. Você não pode falar não sei. O que... Eu não diria que não pode falar não sei, mas você tem que, na maioria das vezes, ter respostas, saber treinar pessoas, passar segurança, liderança. E, cara, você precisa ter respostas. Vão surgir muitas perguntas para você, né? E aí... O cargo lá em cima. E vamos combinar que um bom estrategista não dá respostas. Ele só faz perguntas. Não é mesmo? Yes. Muito bem. Então, isso foi isso, para mim, cara, eu carreguei isso por alguns anos. Porque é meio que aquela mentira. Sabe quando você começa a contar mentira e depois você tem que aumentar e carregar ela? É tipo isso que acontece. Né? Então, eu fiz isso também.
Agora, me conta mais sobre os estrategismos, que eu estou muito interessado. Eu já li o conteúdo de vocês e a sensação que eu tenho, aliás, já fica a dica aí para vocês, @estrategismos no Instagram. Cada post, eu sinto que, para mim, que sou uma pessoa que trabalha com estratégia há alguns anos já, eu preciso parar de uns 10 minutinhos para refletir sobre a legenda. Porque é muito conteúdo. É coisa muito boa que tem ali. É aquele conteúdo maciço, compactado, entendeu? Uhum. Então, conta para mim um pouco mais sobre o estrategismo. Qual que é o objetivo de vocês? Onde vocês querem chegar? Se é que vocês sabem aí. Se é que vocês já sabem, né? Só de você me falar isso, eu já fico muito feliz que o nosso conteúdo está chegando do jeito que a gente quer, né? Não sei se para ficar 10 minutos na frente do post, tá, Lona? Você vai fazer o povo correr de mim, cara. Imagina, gente, imagina. Mas sim. Vou mudar então a frase. Posts para salvamento. Eu diria posts para provocação. Posts para te deixar com uma pulga atrás da orelha. Você vai salvar para ver depois, porque você vai ler a primeira vez e vai falar, nossa senhora, eu preciso muito disso, mas nem sei como usar ainda, mas eu vou salvar para depois. Eu gostei disso, gostei dessa definição. Posts para salvar. É menos um post de like, mais um post para salvar. Com certeza. Porque é aquele post que você pode voltar 1, 2, 10 vezes e pensar. E cada vez que você volta, você tira uma resposta, uma pergunta, uma visão. Sim. Enfim, a nossa ideia é justamente essa enquanto marca produtora de conteúdo. Nosso primeiro post foi um alvo. Só um alvo. E eu não me lembro exatamente do que estava escrito na pergunta, mas a gente fez até uma dinâmica nos stories, perguntando para as pessoas, né, qual das cores do alvo, e esse alvo dividido em cores, obviamente, qual das cores do alvo você diria que vale mais? E a maioria das pessoas vai na cor do centro, né? E depois a gente faz uma série de perguntas, e nem de longe são todas as perguntas que poderiam ser feitas por causa dessa imagem desse alvo, mas a gente faz uma série de perguntas provocativas no sentido de promover a reflexão. Por que a cor do centro é a que vale mais? E aí a pessoa vira e fala, porque é a mais difícil de atingir. Por que ela é a mais difícil de atingir? Quem te disse que o centro é mais difícil? E se eu te pedir para atingir a cor que está como é que chama? No canto? Na área externa, na parte externa. Na parte mais externa, assim, né, do alvo. Não é aresta, né, porque não tem ponta. Não. Mas, enfim, na parte mais externa desse círculo, desse alvo. Você acha que seria mais fácil de atingir? Aí a pessoa... não sei, né, poderia atingir outra parte ou até jogar fora, né, tentando atingir o canto do alvo. Eu falei... Então é mais arriscado, cara. Pode ser até mais arriscado. E aí, esse nosso alvo, ele tá com as nossas 5 cores. Nós somos 5 estrategistas, uma vibe meio Power Rangers, assim, né? Cada um tem a sua corzinha. Na hora que eu fiz a identidade visual lá, né, a gente discutiu vários dias, né, para chegar no resultado da identidade visual, e eu, como tinha esse passado de DA, eu assumi essa parte de identidade visual, e eu falei assim, gente, e se a gente tivesse cada um uma cor? Porque surgiu a ideia do prisma, né? E aí a gente falou, cara, a gente podia ter um logo que representasse um prisma. E aí foi quando a gente trabalhou, né, a letra E como um prisma, e tipo, quando a cor branca entra, e o E é uma cor branca, e sai um arco-íris, né, dele. E essas 5 cores são as cores de cada um de nós. E eu já fui logo gritando, eu quero laranja, porque eu sou pra cima, né? Você é time Galileu, né? Então, eu sou bem Galileu, eu sou pra cima, enérgico e tal. E aí, então, o alvo com 5 cores, e as pessoas geralmente falam que é a cor vermelha, que é a cor que é a cor que vale mais, ou a mais difícil de se atingir, enfim, visões de senso comum que o estrategismos a gente não veio para quebrar nada, tá? A gente veio para desmistificar conceito e tentar provocar pensamento crítico nas pessoas, nesse primeiro momento de marca, tá? Então, a gente está num funil, digamos assim, né? E nesse primeiro momento do funil,
a gente quer, obviamente, gerar consideração para a nossa marca, mas a gente não tem ainda um recurso de conversão. Entendi. Não tem. Eu diria que, no máximo, a conversão para a nossa marca vão ser os ouvintes do podcast, nesse primeiro momento. O que já é muito bom. O que já é muito bom. Futuramente, a gente pode vir a ter uma série de outros conteúdos que a gente pode trabalhar como entregáveis, como recompensas de marca para um algo valoroso, né, com preço depois. Monetizar, isso, perfeito. Mas nesse momento não. E como vai ser esse podcast? Qual que é o formato que vocês estão planejando fazer? O nosso podcast, ele é um podcast que a gente não quer só fazer entrevista. Entrevista é um formato de pesquisa que funciona muito para o mundo da estratégia. Só que, nesse momento inicial agora, nós queremos gerar conversas entre nós, porque a gente se conheceu muito, né, depois do Bootcamp, esses 5 criadores, né, cofundadores aí do Estrategismos, e a gente tem muitas coisas, muitas características nossas que eu acho que podem gerar interesse para a nossa marca, podem gerar identidade, podem contribuir para a identidade da marca, né, e gerar identificação, ressonância, enfim, uma pessoa que, por exemplo, quer trabalhar com digital pode se enxergar em mim, como uma pessoa que quer trabalhar com UX pode se enxergar no Ale, né? E o legal de tudo é que todos nós trabalhamos com estratégia, mas todos nós queremos fazer esse cross. Eu mesmo quero aprender UX, o Gabriel quer aprender digital, eu já estou envolvido com conteúdo, todo mundo entra na área de todo mundo, mas a gente tem o cargo, sabe? O nome do cargo, que é uma coisa que eu não acredito muito, tá? Uma das minhas crenças é eu não acredito em nome de cargo. Mas isso é papo para outras conversas. E aí, nesse primeiro momento, a gente quer conversar com estrategistas nível sênior, trazendo eles para baixo. Tipo, heads, VPs. Gostei do desafio. O nosso desafio é trazer esse pessoal para baixo e colocar eles na nossa posição. Um podcast que é mais de igual para igual, gente para gente. Sandálias da Humildade, pode ser um bom nome. Boa, excelente. Porque quando você faz um bootcamp de planejamento, por exemplo, da Miami, qual que é a sensação que você tem? Cara, eu vou demorar 50 anos para chegar no lugar que esse professor tá. Porque eu tô falando de caras que estão, assim, com nome no mercado, tipo, são VPs, sabe, de estratégia dentro de grandes agências. VPs, VP da RGA, é o CEO da Handmade, são esses caras que dão aula pra gente ali. Entendi. Né? E aí você fica... eu preciso de pelo menos uns 15 anos, né? Você se coloca muito nessa posição. E aí tentar trazer esses caras, e eu sei que isso é possível, porque eu vejo isso na troca com a minha VP, que é possível trazer eles para cá, para o nosso mundo, e conversar de um jeito que todo mundo vai entender, sem publicitez, de igual para igual, de uma maneira que a gente consegue construir comunidade, que as pessoas consigam entender todos os caminhos estratégicos que elas podem trabalhar, entender o que é estratégia, porque tem gente que não faz ideia do que é estratégia, né? Então, tornar a estratégia acessível para todo mundo, inclusive nossa tagline é estratégia descomplicada, porque estratégia é para todo mundo. A gente entende que estratégia funciona na vida pessoal e na vida profissional. Cara, eu tô com vocês. Já comprei a luta com vocês. Eu acho que eu estaria mentindo se eu não falar, se eu não dissesse que muito do que me moveu para começar a produzir conteúdo também não foi isso, né? Essa ânsia por... O Galileu é um cara que falou uma frase muito bacana, que eu até coloquei ela em quote depois no meu feed, mas que ele falou, cara, ao invés, né, quando eu tinha perguntado para ele por que ele tinha saído do corporativo e decidido seguir carreira solo, vir para o lado da educação, né, ou da criação de conteúdo. E ele falou isso, falou assim, cara, a gente perde
a maior parte da nossa vida estudando, se especializando em quem trabalha com estratégia de marca e branding, enfim. Só que mesmo assim, a gente ainda tem que trabalhar e provar o nosso valor o tempo inteiro para os nossos clientes, ou até para o caso dele, para a empresa que ele trabalhava, né? Eu acho, e aí ele falou que se ele sair de lá e ele conseguir, né, disseminar o conteúdo para as pessoas através de educação e tudo mais, talvez ele consiga acelerar esse processo de as marcas já nascerem e começarem a se construir com essa consciência, as pessoas saberem a importância desse pensamento estratégico na hora de comunicação e tudo mais. E eu concordo, eu acho que é basicamente o que você acabou de dizer. Eu concordo com isso. E aí eu trago até um exemplo que é mais próximo para as pessoas, porque hoje nós temos um dos maiores, não, tem vários, né? Talvez alguns dos maiores influenciadores hoje são da área de finanças. Né? Então a gente tem Primo Rico, Natália Arcuri, aliás, Thiago Nigro e Natália Arcuri, aonde esse é o dado que, tipo, é o dado que eu mais gosto de usar como exemplo, que é que o próprio Thiago Nigro fala. Quando ele começou a produzir conteúdo, nós tínhamos 300 mil brasileiros na Bolsa de Valores, com ações compradas, né, com investimentos em ações. Hoje a gente... Você sabe quando foi isso? Eu não lembro quando 2016. 2016. 5 anos. 5 anos. Hoje a gente tem quase 4 milhões né? Então, assim, isso é bom para quem? Para todo mundo. Para todo mundo. Educação, acesso. Agora o Primo Rico ele soltou uma plataforma aí que é o Netflix das finanças, que você consegue, não sei se você viu isso, para quem não sabe, eu não estou sendo pago para isso, alô Primo Rico, mas basicamente você paga um preço de um Netflix e você consegue ver, você consegue ter aulas com os maiores investidores, você consegue ter aula com o Guilherme Benchimol, que é o fundador da XP. Então, assim, que aconteça... Você assina? Eu não assino, eu não assinei ainda. Eu quero assinar. Te dá gatilho? Te dá vontade de estudar essas coisas? Não, eu estudo faz tempo. Faz tempo, mentira. Estuda. Mas eu comecei a estudar alguns anos atrás por gatilho. Mas tá certo, tem que gerar esse gatilho. Super. Assim como eu também. É lógico, cara. Porra, tipo, que babaquice, a gente nunca parou pra pensar nisso, né? A gente ganha 10, gasta 10. Ganha 10, gasta 10. Aí olha pra trás e fala, ué, trabalhei 10 anos, o que aconteceu? E te digo mais, às vezes você ganha 10, gasta 5, 12. Guarda 5 e não, e às vezes você guarda 5 e não sabe o que fazer. Também esse é outro caso, exatamente. Né? Existe isso também. Eu sou meio mão fechada, né? E eu, às vezes, eu guardo. Minha mãe, literalmente, já guardou dinheiro debaixo do colchão. É isso. Literalmente. Mas é a cultura. Essa é a cultura. E assim como a gente está usando esse exemplo aí do Primo Rico com finanças, eu acredito que a gente tem esse mesmo caminho para trilhar com a comunicação. E isso envolve a gente disseminar a ideia de estratégia, isso envolve a gente disseminar a ideia de que publicidade não é manipulação, entendeu? Envolve a gente disseminar a ideia de que sim, as empresas são a representação daquilo que elas estão tentando mudar no mundo e elas têm responsabilidade sobre tudo que elas fazem. Mas agora que o mundo inteiro é um grande Big Brother, tá todo mundo de olho, cara. Não adianta você colocar uma campanha na rua bonitona lá, com a galera toda diversa, e não ter ninguém dentro da sua empresa, que alguém lá dentro que é militante, que é branco, mas é militante, que é hétero, mas é militante, que é cis, mas é militante, vai te denunciar e o pau vai comer, o pau vai quebrar, entendeu? Não, e quebra rápido. E quebra em sistema dominó, exponencial. Cara, então, eu vou repetir. Você aí que está assistindo a gente, provavelmente você gosta de estratégia ou está querendo gostar. Então siga lá o Estrategismos, sigam eles, porque realmente o conteúdo está muito bom e eu também já estou ansioso para ouvir esse podcast aí com esses VPs e com essa galera do alto escalão, trazer eles para baixo. Até por isso que eu usei o exemplo do Primo Rico, tá? Porque ele pegou os caras, os maiores investidores do Brasil, fundador da XP, e trouxe ao acesso de qualquer pessoa que consiga pagar R$30 por mês. E eu acho que esse é o intuito com a produção de conteúdo que a gente tem que seguir, cara. É isso. E é muito legal quando a gente fala com professores que tiveram experiências internacionais. Eu mesmo tenho um sonho de ter experiências internacionais e tal, mas
é diferente, porque a gente tem essa possibilidade, mesmo que com um dinheiro muito suado, como foi o meu, que paguei trabalhando como professor, né? Mas você chega lá, você tem colegas que escutam os professores falarem e saem da aula sem entender metade. Porque é tanto estrangeirismo, sabe? Tantas expressões e muitas siglas. Tem gente que, por exemplo, vai falar assim, não sei o que do CTA. Para a gente, isso já é muito comum um CTA, né? Um call to action. Aí o aluno vai e pergunta, professor, o que é um CTA? Aí o professor fala, é um call to action. E segue. A pessoa não fala inglês. Querido, não adianta nada você explicar que CTA é call to action. Entendeu? Tipo, é a mesma coisa de você falar francês para uma pessoa, ou japonês, é a mesma coisa, a pessoa não fala o idioma, né? Então, tornar isso mais acessível, eu acho muito importante, eu acho que a gente precisa começar exercitando isso nas nossas lideranças. Não vou te dizer, Lona, que a gente vai conseguir trazer só VPs, mas a gente vai conseguir trazer uma galera sênior aí, que já está muito viciada, né? Cara, posso falar? Você vai conseguir mais do que você imagina, irmão. Eu espero. Tipo, eu não, por exemplo, quando eu comecei esse podcast, eu não fazia a menor ideia. Eu falei, mano, eu vou chamar quem eu sou, quem que vai. Tá aí, ó. Tô falando com um estrategista da Sunset. Sinceramente. Então, falei com o Galileu. Semana passada falei com o fundador da agência o Thales Ferreira, que é uma agência que eu admiro. Semana que vem já tem marcado também o fundador de um outro estúdio de design que eu paguei um pau a minha vida inteira. Cara, as pessoas são mais acessíveis do que a gente pensa, que a gente não pergunta, a gente não toma o primeiro passo. A gente prefere ficar no nosso mundinho falando, não, ninguém quer falar comigo, eu não. Só que, cara, as pessoas são mais acessíveis e tá acontecendo essa virada na chave de todo mundo. E não importa se você tem mais cabelo branco ou menos, você já percebeu que o caminho é conteúdo, entendeu? Sim, eu vi isso da minha VP, inclusive. O caminho é conteúdo e o conteúdo se tornou muito rico porque as pessoas estão com fome de educação, né? Lógico, cara, isso. Lógico, com certeza. A gente vive na era do consumo. Todo mundo quer aprender, né? Todo mundo quer aprender. Todo mundo quer aprender. Isso é muito legal. Tipo, porque as pessoas muitas vezes falam, né? Tem aquele estigma de que a internet tem mais mazelas do que benefícios, não sei o quê. Só deseduca. Exato, só deseduca. Aí você fica naquele consumo passivo que as pessoas ficam no scrolling o dia todo e não fazem nada da vida. Meu amigo, quem tá no scrolling o dia inteiro sem fazer nada da vida, não ia fazer nada se não tivesse o scrolling. Ia achar outra coisa para não fazer nada, sabe? Exato. Quem quer tá vivendo a melhor era da história, que tá aí, com a informação na mão. Você falou uma coisa muito legal. Quem tá fazendo scrolling e gosta de scrolling, pode trabalhar com scrolling. Exatamente. Pode entender porque gosta de scrolling. Exato, isso é design. Né? Tipo, antigamente a gente olhava para algumas profissões, né, e achava que elas eram as únicas possibilidades, e hoje não. Tipo, a gente está vendo o mercado de games estourando no mundo inteiro, Travis Scott fazendo lançamento, dentro do Minecraft. Aqui no Brasil a gente já teve, show da Pablo, enfim, Anitta, né, tipo, que é um case, né, e ela super construindo marca ali dentro dessas plataformas de game. E, inclusive, né, a For the Win, que faz parte da DDB, chegou no Brasil, que é uma das agências que está junto com a Sunset aí, que é de games. Então, cara, o mercado, a galera que jogava videogame, que tem muita facilidade de entender esse universo, tem aí uma possibilidade de trabalhar. Mas é só a galera que gosta de game? Não necessariamente. Você pode trabalhar com comunicação, com negócio, com tudo. Mas, tipo, se você é viciadíssimo em videogame e você acha que seu caminho profissional pode estar por aí, você é apaixonado nos gráficos, você é apaixonado na performance do game, por que você acha que aquele controle é ruim, você acha que se fosse de outro jeito poderia ser melhor? Cara, existe emprego para tudo isso. Isso que as pessoas precisam de olhar para isso, sabe? Tipo, abraçar as paixões delas. E eu sou muito questionador, eu abracei minha paixão, mas, cara, se eu, tipo, tô achando minha tela muito ruim, minha luz aqui tá péssima, eu posso falar assim, cara, o que eu preciso fazer para ter uma câmera boa que não vai fazer isso aqui com a minha mão, deixar eu parecendo um fantasma? E começar a questionar isso e pesquisar. Hoje a gente tem acesso à informação, né? Procura quem quer. E quem, lógico, dentro do universo que a gente tá falando, que as pessoas têm acesso, né?
Claro, a gente está falando de pessoas que não estão no nível abaixo do mínimo necessário para sobrevivência. Não estamos falando de pobreza extrema, não é isso, gente. A gente está falando de quem tem, felizmente, no Brasil, que tem acesso à internet, que tem essa possibilidade. Infelizmente, a gente está vendo um cenário aí de uma galera que não pode nem estudar, ainda porque não tem realmente internet. Não tem, Mas, agora, enfim. Deixa eu aproveitar. Eu falo pra caralho, hein? Não, eu ia falar uma coisa que eu esqueci. Lembrei. Cara, isso que você está falando, eu acho tão legal que eu ainda não tenho, né? Eu não tenho um curso, eu não tenho nenhum produto digital, mas com certeza está nos meus planos aí. Daqui a um tempinho eu vou começar a lançar. E você sabe que uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, eu sempre usei nas minhas comunicações de conteúdo e tal, o termo how to. Porque how to é o símbolo da geração autodidata em que nós vivemos. Não tem nada na minha... Você estava falando de termos em inglês, né? How to... Cara, principalmente se você está na área de design, marketing, branding... Muito normal. Eu falei 3 palavras em inglês. Tá? São 3 indústrias, são 3 profissões que as palavras são em inglês. Então, a partir daí, você já sabe que a maioria do conteúdo que você vai achar para estudar, principalmente de branding e estratégia, agora já está um pouco melhor. E inclusive até por isso que eu anotei na hora que você falou o livro da sua professora, porque é difícil achar livros sobre estratégia em português, sabe? Estratégia de marca, essas coisas. Mas enfim, how to. Cara, tudo que eu aprendi para ter acesso ao que tudo isso que a gente está falando, eu tinha que pesquisar em inglês, né? Então, eu tenho esse termo how to comigo, porque é meio que a minha saída para qualquer coisa. Nem você fala, quero deixar a luz que não vai ficar branca. Eu já penso, how to do not let the light become so white. Sei lá. Eu também tenho isso, viu, de jogar no Google em inglês. Mas a gente se acostumou com isso. Fica a dica aí para as pessoas. Se você puder, se você souber o mínimo de inglês necessário, pesquise em inglês. Tá? Eu acho que se você souber qualquer outro idioma, é legal pesquisar a mesma coisa em todos os idiomas que você souber. Você pode ter certeza que você vai ter, assim, insights 1000. É verdade. Eu falando insights, né? Não tem como, cara. Não tem como. Você já percebeu que depois que a gente se policia, né? A gente passa a perceber a quantidade de palavras que a gente fala. E eu acho que isso é uma questão tanto cultural como de educar. Tem problema eu e você falarmos em insight, em mindset. Mindset, tem problema? Não tem problema. Principalmente se quem for ouvir a gente entende essa linguagem. Agora, há de convir que tem uma galera que vai querer entender sobre o universo de marcas, estratégia, gestão, que vai chegar aqui e vai ouvir muitas das palavrinhas que a gente falou. Infelizmente, eu peço desculpas, porque realmente é um vício. E não vai entender. Eu tenho trabalhado isso nos meus projetos internamente dentro da agência. Ao invés de colocar, por exemplo, influencer, eu coloco influenciador. Eu tenho me policiado para levar isso para os clientes em português. Porque eu estou no Brasil, meu cliente está atendendo o Brasil, ele não é uma conta internacional, se fosse, faria todo sentido. Então, o momento que chegar, o momento de eu fazer o meu briefing em inglês, meu briefing, né, em inglês. É difícil. Não sei nem traduzir briefing. Olha que... Não tem. Como traduz isso? Sei lá, traduz feedback. Meu pedido de trabalho, feedback, sei lá, minha... É difícil, irmão. É muito opinião. Difícil. Muito difícil. Sabe qual que é o problema? O problema não, mas eu acho que também tem uma questão. As pessoas, a gente quer dar acesso, e tudo bem, a gente tem que querer dar acesso, só que tem alguns termos que essa pessoa tem que entender. Sim, porque mas senão ela não vai conseguir. Aí o nosso papel é tentar ajudar. Explica. Tipo, por exemplo, CTA é importante. Você fala, gente, explica. Tipo, se a gente, por exemplo, porque assim, eu já pensei em usar, fazendo redação para conteúdo, pensei, não, eu vou colocar CPA, porque aí é chamada para ação. Sim, chamada para ação. Mas isso não significa que a pessoa não vai se deparar com um CTA na vida dela. E ela não vai ter esse problema. Então, será que não é mais fácil eu falar, CTA? Aliás, CTA significa Call to Action, chamando, sabe? Eu acho assim, ó. É uma linha tênue. E um dos propósitos do estrategismo é tentar transformar
Tipo, se a gente fosse falar de visão, sabe? Aquela coisa de visão visionária, 10 anos, né? 5 anos. Nosso propósito é transformar o mercado de estratégia de alguma maneira, contribuindo. E eu acho que a gente trazendo essas figuras que estão na liderança lá de cima, que tiveram experiências internacionais e que estão com o inglês, com o espanhol na ponta da língua o tempo inteiro. Eu amo falar outros idiomas, me encanta. Espanhol, então, Nossa Senhora. Mas, tipo, quando chega no nível das pessoas que não conseguem falar esses idiomas, é muito ruim. Então, um dos nossos propósitos é isso, é transformar o mercado. E um dos nossos objetivos para chegar no propósito é parar com publicitez, com marketês e trazer para o dicionário. Porque eu sei que, vamos deixar uma coisa clara aqui, cara, esses termos, esses exemplos que a gente deu não são publicités. Cara, insight, mindset, feedback e sei lá, briefing, é normal. Agora, tem coisas muito piores. E os caras soltam que, tipo, você percebe, ele falou uma frase inteira em inglês. É tipo, não, peraí, irmão, não é um termo. O que você tá falando? E eu concordo com você nisso. Agora, eu vou só... Não vou nem te cortar, mas eu vou cortar o assunto um pouco, porque a gente já está há um tempinho conversando aqui, mas eu quero te fazer 2 perguntas antes de a gente finalizar. Primeira pergunta. Você teve aí um turning point, olha aqui, ó. Esse aqui nem é de publicitário. Mas enfim, você teve um ponto de virada na sua vida aí, na sua carreira, quando você foi apresentado para o curso de estratégia e tal. Sim. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo a gente e talvez estejam estudando estratégia ou pensando em estudar estratégia. O que você diria para elas, principalmente aquelas que talvez não possam pagar por um curso como a Miami Ed School? Você faz a trilha sonora? A gente coloca na edição. Para você que quer estudar estratégia. Não vou fazer isso, era só uma... Se tivesse uma trilha sonora rolando, eu sei que você iria. Eu percebi que você ia, cara. Se tivesse rolando, você ia. Você aí que quer estudar estratégia. Olha, eu acho o seguinte. Primeira coisa que não tem que achar nada, né? Mas um caminho que funcionou para mim é realmente pesquisar, né? Entender. As oportunidades que eu encontrei eram oportunidades que eu conseguia pagar. Existem oportunidades pagas, muito mais acessíveis, tá? Às vezes a pessoa, por exemplo, fala inglês, mas não tem a grana para pagar um bootcamp, ou uma sandbox, por exemplo, que é uma outra escola, né? O LinkedIn. O LinkedIn foi um dos primeiros caminhos que eu segui, que eu paguei o premium dele, bem mais acessível que um bootcamp, tá? Com certeza. E eu paguei o premium dele, ele tem um mês de graça ali para você testar, ver se você entende a linguagem, se consegue acompanhar essas aulas. Ele próprio já deixa uma ferramenta de comentários que você vai deixando esses comentários, depois você consegue exportar isso num arquivo, né, num documento. Então, é um caminho legal. Eu comecei a estudar projetos, comecei a entender o que eu queria ali no LinkedIn. Eu estava super afastado do LinkedIn, eu só usava a plataforma Lattes, que é a plataforma acadêmica. Fui para o LinkedIn, comecei a fazer esses cursos e falei, cara, Aí me lembrei do curso de planejamento, comecei a estudar um pouquinho de planejamento ali dentro do LinkedIn, dentro dos cursos que eles oferecem no Premium, né? Com um mês de graça, experimentei, gostei, paguei o Premium, 300 e alguma coisa reais, para um ano. E aí, ou seja, bem mais acessível que um bootcamp. Bem mais acessível. Né? Porque quando a gente fala de bootcamp, para quem não tem essa noção, a gente está falando de milhares de reais, né? E aí, paguei e fui trabalhando ali com um aprendizado no LinkedIn, achei super legal. E descobri, fuçando, comecei a seguir uma pá de uma galera, desculpa, imagina. Comecei a seguir uma galera nas mídias sociais também para conhecer, né, galera de estratégia, galera de marketing. Eu ainda estava tipo assim, será que eu estudo marketing digital, tal? Eu não sabia muito bem qual era o caminho que eu queria seguir. E aí eu descobri que tem, por exemplo, eu não me lembro qual que é o nome da escola do Google, era um nome em inglês que parecia oficina.
oficina do Google, alguma coisa assim, mas que tem ali o Fundamentos de Marketing Digital, que é um curso gratuito, que você pode fazer em português. E ele te dá certificação, né? Eu fiz esse curso, foi muito legal. Depois eu fiz um outro curso do próprio Google, gratuito também, que também certifica. Lembrando que esses cursos do LinkedIn tem vários que certificam você. Inclusive, eu fiz alguns internacionais, e já falo disso, gratuitos também. E aí, esse do Google, por exemplo, eu fiz um para o YouTube, que ensina você a trabalhar criativos para Facebook, para YouTube, essas coisas todas. Então, você consegue ter uma leitura melhor de como que performa um criativo ali dentro da plataforma, como que você pode ajudar as equipes a usar esse criativo para aumentar o número de usuários, a base de usuários, ou então para divulgar uma marca ali dentro. Então, eu indicaria esses, né, do Google. Para quem fala outros idiomas, sugiro que pesquise universidades. As universidades têm vários cursos e workshops gratuitos. Eu mesmo fiz um em Stanford, a famosa universidade da Califórnia, de Stanford. Eu fiz um curso gratuito de estratégia filantrópica lá. Mas, porra, estratégia filantrópica, não sei, não quero ser filantropista. Não interessa, é estratégia. Você vai aprender. Estratégia, você vai só ter uma outra visão de como aplicar a estratégia. Eles vão te dar ali uma série de matrizes, que a gente chama, né, de framework, mas são as matrizes de como você pode aplicar o seu conhecimento, os seus dados, as suas informações, como lidar com dados e tal. Então, para quem fala outros idiomas, recomendo muito que pesquise as universidades do seu sonho. Harvard tem curso gratuito. Tem módulo. Julian Cole, que é um cara que eu acho foda, ele tem o Planning Dirty Academy. É pago, mas é um curso bem mais acessível, e no Planning Dirty Academy ele oferece módulos gratuitos. O Mark Pollard, que é um cara tipo que eu babo, porque ele me faz pensar que a minha cabeça frito quando eu tô em alguma sessão com o Mark Pollard, tudo em inglês, obviamente, mas aí você faz network com galera do mundo inteiro no Zoom. Esse final de semana eu tava com o Mark Pollard e uma galera do mundo inteiro. Tinha gente do mundo literalmente inteiro nessa sessão de Zoom. E o cara fazendo a gente pensar. Ele fazia umas perguntas assim que eu falava, cara, e é uma aula sobre pensar. E aí ele fala assim, você quer construir sua marca pessoal? Beleza. Quais são os seus 5 principais princípios? Né? E aí foi num desses que eu falei, cara, eu não acredito em nome de cargo. Ponto. Né? Então, quando você fala outros idiomas, é muito legal. E o que eu quero com o estrategismo? Eu quero trazer isso, que esses caras estão dando de graça, eu quero trazer para cá. Eu não me vejo como autoridade ainda para fazer isso. Mas para fazer pensar, a gente consegue fazer mesmo não sendo autoridade. A gente pode questionar qualquer coisa. Eu posso questionar por que você tem um computador com um monitor rosa atrás de você. Porque eu achei muito da hora, entendeu? Eu não contei essa história. Então, a gente pode questionar tudo. Tá, eu adorei a sua resposta e, claro, vamos deixar bem claro aqui que também, além de tudo isso que ele falou, essas opções que ele deu no LinkedIn, no Google, em faculdades ao redor do mundo, você também pode seguir o Estrategismos, né? Se você está querendo... Siga o Estrategismo, siga o André Lona, siga Galileu Nogueira. Siga Galileu Nogueira também. Quer aprender um pouquinho de espanhol, siga Dom Brands, que é um amigo de Barcelona, que tem que te colocar em contato com ele, que vai fazer parte do nosso grupo de amigos, o Nelsinho. Aí, queremos ele aqui no podcast Marcados, então, hein? Eu já branding em espanhol. Nossa senhora, puta, eu não hablo muito, viu? Então, que não passa nada, que puedes aprender. Eu vou precisar de você como intérprete nesse podcast. Sim, que me chames e não passa nada, que estará todo bem. Cara, vamos... para finalizar, eu quero te fazer uma última pergunta e depois eu conto a história do monitor, segurar a audiência. Eu te perguntei, né, o que você diria para pessoas que estão querendo começar com estratégia, e agora eu quero fazer uma pergunta sobre você. O que você está querendo aprender hoje? O que você está querendo desenvolver hoje? Qual a habilidade que você está querendo, né, desenvolver? Eu sinto que eu ainda sou muito inseguro. E eu preciso desenvolver habilidades técnicas. Eu sinto que eu preciso do famoso hard skill, que é a habilidade técnica, né? Eu acho que eu preciso de me tornar melhor nisso. Então,
nada como experiência de trabalho para te ajudar com habilidades técnicas, né? Eu tenho muita vontade de melhorar nesse sentido. E melhorar ainda mais esse meu perfil questionador, que vem de um mundo cheio de respostas, muito ariano, muito cheio de razão, muito dono, sabe, dono da verdade. E descobrir isso para mim foi muito doloroso, que eu não era dono da verdade. E tem sido um processo bonito e difícil, porque quando a gente se questiona as coisas que estão ao nosso redor, tudo parece que fica mais difícil. Eu não sei para você, mas parece que tudo fica mais difícil. No entanto, quando você questiona, é a mesma coisa, por exemplo, se a gente começasse a levantar a pauta trans aqui, cara, o tanto de questões que a gente tem sobre essa pauta, né? E aí é tudo muito novo. E aí quando você questiona, você ouve isso em voz alta, e aí por isso que eu acho que a psicanálise ajuda muito, quanto mais perguntas você tem, pode ser que você encontre mais respostas também. E eu tinha poucas perguntas, porque eu achava que eu já tinha as poucas respostas que eu precisava, sabe? Então eu quero perguntar mais, e isso é um exercício diário. Genial sua resposta, um ótimo jeito de a gente terminar. Eu concordo com você. Afinal de contas, se a gente for analisar, né, na história da humanidade, aqueles que se propunham a refletir sobre questões que pessoas comuns, né, não refletiam sobre o significado da vida, né, os filósofos da nossa história, eles eram tidos como pessoas muito inteligentes, muito cultas, eram consultados sempre, né, para amparar as pessoas da sociedade, e eles tinham sempre este lema, né? Eles não sabem de nada, eles só sabem questionar, eles só sabem perguntar. Sei que nada sei. Só sei que nada sei. Eu não sei se você tem uns momentos meio que você se sente louco, assim, e que eu acho que é saudável a gente achar que a gente tá louco, né? Sem dúvida. Mostra que a gente não tá louco. Mas às vezes, cara, eu vou longe, assim. Às vezes eu olho pela minha janela e eu fico pensando, cara, quanta gente, quanta janela, quanta coisa eu tenho que aprender aqui na rua. Eu não tô falando de coisa grande, ao alcance dos olhos, né? Ao alcance do meu olhar, exatamente. Imagina lá do lado onde o povo come inseto. Nossa. Sabe? Então, assim, a gente não sabe serviço de humildade. Isso é um serviço de humildade muito importante para todos fazermos, né? Acho que a gente volta no assunto lá de não querer nascer sabendo tudo, não querer aceitar que ter perguntas é melhor do que ter respostas. E eu acho que a gente vive melhor desse jeito. Porque se você tem respostas, você vai ter que passar a vida provando para os outros que essa resposta está certa. Tá certo. Vai fazer isso. Agora deixa eu falar sobre essa belezinha aqui, ó. Aqui. Ele nasceu rosa ou ele... Não, ele não nasceu rosa. Quem deixou esse monitor assim bonitinho foi Matheus, nosso produtor que está aqui, a voz da consciência. A gente queria tirar uma foto para Manifesto, que é a minha consultoria, e a gente falou, cara, a gente não quer tirar aquelas fotos padrões assim de empresa, e a gente começou a conversar, cara, o que a gente acha legal? Que empresa que tem uma foto de pessoas que é legal? E aí a gente acabou na reflexão de que, cara, sabe o que eu acho da hora? Eu acho da hora aquelas fotos tipo, dos caras que são gigantes hoje, das marcas gigantes de tecnologia, só que lá eles no calabouço, quando eles começaram, tipo, a foto do Jeff Bezos naquela mesinha dele, naquela salinha com uma faixa escrito Amazon em spray, a foto do Steve Jobs e o Steve Wozniak juntinhos na garagem. Aí a gente fez o quê? Falou assim, cara, Jobs com um computadorzinho desse aí também. Pois foi essa foto. Essa foto é a foto de referência. E aí eu falei, Matheus, vamos fazer uma foto nossa para Manifesto e vamos fingir que a gente
que a gente é tipo um Steve Jobs. Eu estou procurando aqui a foto para ver se eu consigo colocar para vocês aqui no final do episódio. Ela tá fácil aqui no meu Instagram. E o Matheus aparece. Com certeza. Aqui, o Matheus era só a voz da consciência, Matheus. Imagina, ele também tem um rosto da consciência. Aqui, para finalizar o nosso podcast, esta é a fotinha. Então a gente fez... Gente, que old school. Pois é, a gente fez uma fotinha aí e ainda colocou de uma forma bem porca o site da empresa ali, ó, na telinha. Eu adorei isso, mano. Foi muito bom. Ai. Gente, eu não tinha visto essa foto. Tem mais de um ano, entendi. Eu conheci recentemente. Foi isso aqui, foi pré-pandemia. Olha ali, ó, 19 de março de 2020. Tava começando a coisa a ficar feia. Eu tinha acabado de chegar em Goiânia. Tinha 3 dias. Tava nem pensando nisso todo. Vamos terminar esse podcast que já são mais de meia-noite. Meu querido, eu tô curioso para saber como é que você edita. Você põe ele integral. É muito tempo. A gente põe integral, cara. A gente põe integral. Caraca. É 1h30 de podcast. A gente tá indo no caminho do flow, entendeu? A gente quer podcast de 8 horas. 8 horas de conversa. Cara, eu posso falar, se a gente tivesse presencial, a gente iria mais. A gente ia estar tomando uma cervejinha. Eu não tomo cerveja, eu ia estar tomando algum drink. Mas eu também não tomo cerveja, eu ia estar tomando um vinho, um whisky, alguma coisa assim. E ir embora. Mas enfim. Vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer, cara. Se tudo der certo, não falta muito para a gente conseguir fazer. Rafael, muito obrigado mais uma vez. Adorei o papo com você. Ficou claro que dava para a gente ficar mais horas aqui. Então, isso significa que o papo foi bom. E, para você que está nos ouvindo, eu também agradeço muito que você tenha ficado até aqui. A gente vai deixar todas as mídias sociais, os links, tanto meus quanto do Lisita. Tudo que a gente falou aqui durante o podcast vai estar aí vai estar na descrição do vídeo no YouTube. Mas, se você estiver ouvindo a gente no Spotify, você encontra o Lisita onde? Passa o seu arroba para a galera. Você me encontra no @Rafael Lisita. Tem o L do Rafael e o L do Lisita. Lisita com S. Rafael Lisita. E também no @Estrategismos. Caso você queira conhecer meu projeto musical, se você está aqui no Spotify, já procura Lisita e já vai nas músicas aí também, que você já vai me escutar. A gente vai fazer outro podcast para você contar a sua vida artística. Entendeu? É outra vida. Tem que até pôr outra roupa para ter papo. É isso aí, gente. Vocês conseguem me achar no Instagram com André _ Lona. André, dois underlines, Lona. Tá bom? Foi um prazer ficar com vocês. Obrigado pela audiência. Lisita, obrigado mais uma vez. Matheus, Voz da Consciência, muito obrigado por ter ficado com a gente aí. Muitíssimas graças. Obrigado, gente, por escutar até aqui. E até a próxima. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.